Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos aqui bisurar com vocês questões sobre direito constitucional, artigo 5º e atuação policial. O som tá bom, pessoal? Podem ir aí sinalizando ou colocando alguma coisa no chat. Eu estou com problemas na minha câmera do meu computador. Mas o som tá bom, vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo, né? Tudo certo, posso seguir então, né? Pronto, olha só. Nós vamos bisurar essas questões. Acredito que os senhores já estão bem antenados aí e com intimidades com o edital dos senhores. Vamos aqui trabalhar questões e à medida que a gente for trabalhando, vai explicando. Se surgir qualquer dúvida, é só usar o microfone, tá certo? Eu sou Tenente Elaine e vou passar essa hora aqui com os senhores. E nós preparamos aqui algumas questões para abordar o edital de vocês de uma forma bem geral, né? E a primeira questão a gente começa agora. Durante o patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Polícia Militar é informada por populares sobre intensa movimentação suspeita em uma residência. Os policiais percebem gritos e barulhos de luta. Diante disso, a entrada no imóvel sem mandado judicial será: alternativa A, ilegal, pois a entrada sem mandado é vedada em qualquer hipótese? Não, gente. A entrada sem mandado não é proibida em qualquer hipótese, não. Havendo decisão do juiz fundamentada, pode-se entrar no imóvel. Logicamente, obedecendo os horários. Ah, tenente, mas que horário é esse? A doutrina ela é divergente em relação a isso. Fala no romper da aurora, né, no raiar do sol até ao anoitecer. Quem fala em horário é a questão da lei de abuso de autoridade, mas a doutrina constitucionalista, ela diverge muito e não se tem taxativamente esse horário. Possivelmente, aliás, com certeza, questões que tragam esse tipo de divergência, a banca não, possivelmente não irá cobrar. Ela irá cobrar outras formas de interpretação. Vamos lá. Alternativa B.
legítima por se tratar de situação de flagrante. Olha só, o artigo 5º da Constituição Federal, ela diz o quê? Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, não podendo entrar, aí segue-se adiante, né? Mas olha só, é lícita a entrada em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro. Essas três hipóteses vocês não devem esquecer. Flagrante, caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro. É totalmente legal, é totalmente legítima a entrada. E é o caso da questão. Uma guarnição da Polícia Militar é informada por populares sobre intensa movimentação suspeita em uma residência. Ao chegar ao local, os policiais percebem gritos e barulho de luta. Está na cara que esse tipo de questão é uma questão de flagrância, flagrancial. Então, a entrada, sobretudo da gente, na casa, ela é totalmente legítima, porque, olha, tem gritos, tem luta, né? A gente escuta isso. Então, certamente, será a alternativa B a da questão. Vamos ler as demais. A entrada no imóvel sem mandado judicial será válida apenas se acompanhada do Ministério Público? Não, gente. O Ministério Público não vai acompanhar a entrada de casa, né? Não será válida apenas se tiver com ele, não. Percebe-se na demanda aí da questão de que é caso de flagrante. Então, caso de flagrante não precisa do Ministério Público. Letra D. É irregular, pois dependerá de uma ordem judicial, mesmo com barulho suspeito. Essa poderia confundir, mas não dá. Se a gente pensar, se você, candidato, pensar um pouco mais na questão, olha, pois dependeria de ordem judicial mesmo com barulho. O comando da questão diz que há barulho de luta, há gritos, há grande movimentação. Então, assim, possivelmente alguém está sendo lesionado, está havendo uma situação aí de flagrante de uma lesão corporal, de alguma coisa, então o flagrante ele é legítimo e ele é correto, de acordo com o mandamento dessa questão. Esse artigo 5º, senhores, vocês precisam estar com ele bem massificado, tanto a parte literal dele, como o entendimento, como toda a interpretação que o abarca. Não é? Porque podem cair questões literais e podem cair questões que requeram alguma interpretação, principalmente porque é um direito constitucional voltado à atuação policial. Então, as questões elas serão dessa maneira, com exemplos de atuação policial, do que nós, da nossa atividade, né? Geralmente, quando a gente estuda em relação à banca, como ela elabora, e ao cargo, né? E ao cargo. Vamos seguir, gente, para a segunda questão. Durante uma abordagem em via pública, policiais militares revistam um cidadão e exigem que ele forneça sua senha para desbloquear o celular, sob a ameaça de condução forçada. O cidadão se recusa, alegando seus direitos constitucionais. Nesse caso, a atitude do cidadão está amparada pelo seguinte direito fundamental. Direito, letra A, direito à intimidade e à liberdade de expressão. É isso que o comando da questão fala. O comando da questão ele fala uma situação de inviolabilidade. Ele está com o celular, o policial exige, olha só o mandamento da questão, exige que ele forneça a senha para desbloquear, sob a ameaça de uma condução forçada. Então, não tem nada a ver aqui com liberdade de expressão. Letra B. Direito à inviolabilidade de correspondência e sigilo de dados, salvo por ordem judicial.
Essa é a alternativa da questão correta. Por quê? Gente, o artigo 5º, anote aí, artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que caso das comunicações telefônicas por ordem judicial. Então, quando o policial militar ele exige a senha para desbloquear o celular sem mandado judicial, ele está violando esse direito fundamental. A recusa desse cidadão em negar esse acesso, ela está amparada pela nossa Constituição. Gente, olha, coisas que trabalhem sigilo de dados de celulares, a gente está aí com uma imensa jurisprudência sobre acesso a dados. Olha, o celular não se pode ter acesso a dados. Ah, não, quero a senha, bota a senha aí. Desbloqueie para eu ver o que você estava conversando, quem você estava falando, porque uma coisa é você ter acesso ao aparelho. É você restringir o aparelho naquele momento. E outra coisa é você ter acesso aos dados. Aí só com ordem judicial. Então, você pode restringir o aparelho, dependendo do crime que ele cometeu, levar a autoridade policial e o aparelho, que é instrumento do crime, e junto com a vítima, junto com o acusado, não é? Segue para a autoridade policial para daí fazer os procedimentos de inquérito policial, de autuação em prisão, de prisão em flagrante. E depois, lá no, na persecução penal, não é? Eu até mesmo em sede de delegacia, o delegado pode solicitar ao juiz a quebra do sigilo desses dados, mas você, enquanto autoridade policial ali na área, nas viaturas, em via pública, policiais militares, não. Como diz o mandamento da questão, certo? A alternativa C, direito ao contraditório e ampla defesa, não, gente. Isso não é nessa fase que se fala em direito ao contraditório e ampla defesa. Essa fase aqui é a fase que a gente chama de pré-processual, é a fase administrativa. Então, não há que se falar aqui em direito ao contraditório e ampla defesa, não. E sim lá na frente, na fase processual. Direito à informação e à livre manifestação, não. Você não tem direito à informação, não é? A atitude do cidadão, ela está amparada, não é pelo direito à livre manifestação, não. É pelo direito de não ter o seu sigilo violado, porque a Constituição ela garante a inviolabilidade de correspondência e dos dados e das comunicações telefônicas, entendeu? Isso é um direito fundamental. Todo o artigo 5º são direitos fundamentais. E direitos fundamentais têm a ver umbilicalmente ligado à questão da dignidade da pessoa humana. E nós, enquanto agentes estatais, nós não podemos ter condutas que venham ferir a dignidade da pessoa humana, independente da conduta que esse acusado, esse suposto acusado fez, certo? Se tiver qualquer dúvida, é só falar, tá? Vamos seguir para a próxima questão. Um policial militar, ao abordar um suspeito em via pública, decide levá-lo para prestar esclarecimentos na delegacia sem apresentar ordem judicial ou flagrante delito. Essa conduta viola diretamente qual direito? Essa conduta do policial abordar o suspeito em via pública e levá-lo para prestar esclarecimento na delegacia? Viola o quê, gente? A liberdade de locomoção. Alternativa A. Olha, existem dois bens jurídicos que são altamente protegidos, são os bens jurídicos mais importantes, quer seja à luz da Constituição, quer seja à luz do Código Penal, que é o direito à vida e o direito à liberdade. Então,
Não se pode restringir a liberdade de alguém por suspeição, para averiguação. O mandamento da questão só diz isso. Então, por que levaram? Para esclarecimento de quê? Você não tem uma ordem judicial, ele não está em estado de flagrância. Então, nesse momento, essa conduta ela viola diretamente a liberdade de locomoção. Alternativa A. Isso está no artigo 5º, não é? Inciso 61, que diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Esses artigos, esses incisos do artigo 5º precisam estar, mais uma vez, massificados na cabeça de vocês, para quando vocês olharem a questão, saber do que se trata. Está se tratando de liberdade de locomoção, de liberdade de expressão, de violação de domicílio, de violação de direitos autorais, não é? Você lê o problema que a questão traz e tentar fazer esse link com o que você já está decorado, aprendido no artigo 5º, certo? Então, alternativa A. Vamos para a próxima questão, gente. 4. Durante uma investigação, a autoridade policial deseja acessar o conteúdo de mensagens trocadas entre suspeitos por meio de aplicativo de celular. De acordo com o artigo 5º da CF, essa medida. De que forma a autoridade policial pode ter acesso ao conteúdo das mensagens trocadas entre suspeitos por meio de um aplicativo, por exemplo, um WhatsApp? Essa medida ela é válida apenas com ordem judicial. Mais uma vez, reforçando, acesso ao conteúdo, e o mandamento da questão foi bem claro, acesso ao conteúdo, não é só simplesmente pegar o celular, mas é eu tentar acessar o conteúdo das mensagens que lá existem. Eu não posso. Ver quantas ligações fez, ver para quem ligou agora há pouco, não. Nenhum conteúdo, nem de aplicativo de mensagem, nem de ligação. Eu só posso fazer isso mediante autorização judicial. Letra B, pode ser realizada por deliberação dela. Pedir, ele vai solicitar, ele vai representar a autoridade judiciária. É automática se o celular estiver desbloqueado? Também não. Não é porque o celular está desbloqueado que você vai estar aí verificando o conteúdo das mensagens, não. Isso é abuso, não é? À luz da Constituição Federal, à luz das normas penais, isso é um abuso. Você não pode, mesmo estando desbloqueado. Há uma proteção, gente, muito forte, quer seja nas leis, quer seja na doutrina, quer seja na jurisprudência, de preservar a intimidade do indivíduo. Independente de quem seja, de qual crime esse indivíduo tenha cometido, mas ele é um ser humano. E nessa condição, ele precisa ter os seus direitos preservados. Letra D. É permitida com autorização da vítima do crime? Não, gente. Da vítima do crime, é lógico que ela vai querer também, né? É lógico que ela vai querer, mas não pode, né? Porque, veja, é troca de mensagens entre suspeitos, entre os suspeitos, não é entre as vítimas. Então, a vítima não tem esse poder, certo, gente? Se tiver qualquer dúvida, pode ir perguntando, ok? Então, questão número 4, alternativa A. Vamos seguir para a próxima questão. 5. Em uma manifestação política autorizada e pacífica, a tropa de choque da PM intervém e dispersa os manifestantes com o uso de força. Tal conduta poderá violar. Olha, a manifestação política é autorizada e pacífica.
A Constituição Federal, ela garante no artigo 5º, inciso 16, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Você não precisa de autorização. Já vi várias questões que depende de autorização. Só através de autorização. Não. Independe de autorização. O que você precisa é comunicar, mas pedir autorização, não. E observe que a questão, ela diz que ela está autorizada e a manifestação é pacífica. Então, a tropa de choque intervém e dispersa os manifestantes. Essa conduta ela vai violar o quê, gente? A letra B, o direito de reunião pacífica garantido constitucionalmente. Aí a letra A diz o princípio da moralidade administrativa. Não, gente. Não tem nenhuma relação com a moralidade administrativa. Aqui tem relação com o direito de reunir-se pacificamente, sem armas. Não esqueça isso, porque ela pode trocar o sem e colocar com armas. Aí a questão já está totalmente errada, certo? Tal conduta poderá violar o direito de petição? Não, não tem nada a ver com petição aqui. Tal conduta poderá violar a liberdade de imprensa? Também não. Porque a pergunta é a conduta dos policiais da tropa de choque que veio e dispersou os manifestantes com o uso da força. Então, essa daqui, liberdade de imprensa, não tem relação, não é, com o fato aqui. O que está bem claro aqui é que o direito de reunião aqui foi tolhido. O direito de reunião aqui não foi garantido, que é um direito constitucionalmente consagrado, um direito fundamental. Vamos seguir, gente. Sexta questão. Ao conduzir uma prisão, um policial civil exige que o detido assine uma confissão para que sua pena seja reduzida. Tal conduta é inconstitucional, porque contraria o direito a o quê? Vamos lá. Olha, vamos entender o que a questão pede. Ao conduzir uma prisão, quem conduz prisão é o policial civil. Desculpa, gente. Um policial civil exige que o detido assine uma confissão para que sua pena seja reduzida. Tal conduta é inconstitucional, porque ele contraria o direito a não autoincriminação. Alternativa C. E aí, gente, o que é que se diz sobre isso? Veja, existe no direito penal um princípio bem conhecido, que é o princípio nemo tenetur sine tegere. Nemo tenetur sine tegere. Eu estou lendo, eu estou dizendo como é a escrita dele, mas é em latim, não é? Que isso é uma garantia que nós temos de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ninguém, eu não posso, gente, eu não posso produzir provas que venham me incriminar. Existe um princípio constitucional que é chamado princípio constitucional da não autoincriminação. Né? E aí, quando ele diz que o policial civil exigiu
que o detido assinasse uma confissão para que sua pena seja reduzida, então ele está exigindo que o acusado assuma que ele fez, que ele praticou tal delito. O artigo 5º, inciso 63, ele diz que o preso, da Constituição Federal, ele diz que o preso tem direito à assistência a advogado, tem o direito de permanecer calado, não é? E se eu, enquanto autoridade, negar isso, ou forjar isso, ou forçar uma situação dessa, eu posso incorrer em abuso de autoridade. Porque eu não posso forçar ninguém se auto-incriminar. Ora, se ele quiser manter-se em silêncio, eu não posso nem induzi-lo, nem reperguntar novamente. A mesma coisa, se ele já se manifestou dizendo que quer ficar em silêncio sobre aquela pergunta, sobre aquele fato, então eu, enquanto autoridade, eu não posso nem sequer reperguntar, fazer a mesma pergunta, usar outras palavras, numa tentativa indireta de que ele faça uma confissão. Então, essa conduta do policial, ela contraria o direito que nós temos à não autoincriminação, princípio consagrado tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal. Certo, gente? Aí diz, contraria a dignidade da pessoa humana. Em grande acesso, sim, como a gente chama lá no direito, em lato sensu, sim, mas a questão ela é mais específica aqui. Não é? A letra C, ela completa de forma total o que a questão pede. Aí ele diz, a ampla defesa, não há que se falar aqui de ampla defesa, nós estamos aqui na fase pré-processual, há uma prisão feita por um policial civil, não existe nem processo aqui, né? Pode até existir, se for, por exemplo, uma prisão preventiva, né? Outro tipo de prisão que, de repente, quem cumpre os mandados de prisão é a Polícia Civil. Mas esse fato que ele está dizendo, que ele assine uma confissão, é pedir para se ele autoincriminar. Aí diz, ampla defesa não, como eu já falei. Liberdade de expressão também não, gente. Nesse contexto aqui, nesse caso concreto aqui, não há que se falar em liberdade de expressão. Tá claro, gente? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Vamos para a próxima questão. Durante o interrogatório de um preso, um delegado nega o acesso do advogado ao procedimento sob a alegação de segurança da investigação. Tal conduta, ela é legítima apenas se o preso consentir? Ela viola o direito constitucional à assistência de advogado? Ela é permitida por até 24 horas? Ou ela depende de autorização do juiz? Gente, um interrogatório de um preso, quer seja um preso em flagrante, quer seja um preso por outro tipo de prisão, e o delegado, ele vai negar o acesso do advogado ao procedimento sob a segurança da investigação, primeiro que não existe essa segurança da investigação, existe o sigilo da investigação. E se o delegado faz isso, ele está, gente, violando um direito constitucional, que é o direito à ampla defesa e o contraditório. E essa ampla defesa e o contraditório é feito pelo advogado do preso. Então, ele não pode negar acesso aos autos ao advogado. Ele pode, sim, negar acesso aos autos do advogado
de provas que ainda estejam em produção. Mas, se a prova já estiver diligenciada, concluída e já estiver nos autos, são dele dar acesso ao advogado. Isso é um direito fundamental constitucional. Isso está no Estatuto da OAB. Isso fere de uma maneira clara a ampla defesa ou contraditória. Então, a gente não pode fazer nada que venha diminuir, que a gente chama lá no direito, mitigar o direito à defesa do acusado. Então, quando ele nega esse acesso, ele está violando o direito constitucional à assistência de advogado. É permitida, aí a letra C diz, gente, é permitida por até 24 horas? Não, gente. Isso não existe. Né? Isso aí o examinador botou só para lhe confundir. Depende de autorização do juiz? Não, gente. Acesso do advogado aos autos não depende de autorização de juiz, não. É algo legal que a autoridade policial, quer seja na fase de inquérito, quer seja na fase de processo, quer seja um processo administrativo, um procedimento administrativo, ele tem que dar acesso amplo à defesa, tem que dar acesso amplo aos advogados. Com essa ressalva, mais uma vez eu digo, aos elementos que estão constituídos e finalizados nos autos. Se estiver algum elemento, por exemplo, de prova que ainda esteja em andamento, não concluso, aí sim. Aí ele não é obrigado, não fere ampla defesa contraditória se ele negar. Porque após concluir tal diligência, ele já abre vista para o advogado. Certo, gente? Então, preste muito atenção nessas questões de acesso aos autos por advogado. O advogado, ele representa a parte num direito fundamental que não é negociável, que é a ampla defesa e o contraditório. Alguma dúvida? Vamos seguir. Se tiver, é só falar. Vamos bisurar mais uma questão. Vocês prestem atenção ao mandamento da questão, leiam com atenção, tenham calma. A prova tanto do CFS, né, que é a turma de agora, quanto para o CHO, a gente tem tempo, né, geralmente são 50 questões para 4 horas. Então, tem muito tempo para se fazer uma prova com tranquilidade. Vamos para a 8ª questão. Em uma abordagem filmada por populares, um policial ordena a interrupção da gravação e tenta apreender o celular do cidadão. Essa conduta desse policial pode configurar o quê? Exercício regular do poder de polícia? Isso é ser exercício regular do poder de polícia? Não, gente. O exercício regular de polícia é preservação da ordem pública, proteção aos bens jurídicos das pessoas, da sociedade, certo? Isso é exercício regular de direito do poder de polícia. Letra B. Violação ao direito de liberdade de expressão e acesso à informação. Pode ser essa. Vamos ler as outras. Letra C. Salvaguarda da intimidade funcional do agente público. Não, gente. Nós, enquanto agentes públicos, não há que se falar de salvaguardar da intimidade, não. Até porque, o que é que a questão diz? Olha, em uma abordagem filmada por populares, o policial ordena a interrupção da gravação. Então, veja, qual é o cenário que a gente visualiza aqui? É uma viatura, não é, trabalhando, desembarcou, os policiais desembarcaram e estão fazendo uma abordagem, então estão de serviço. Enquanto de serviço, nós somos agentes públicos, nós somos agentes do Estado, certo? Então, não há que se falar em, não, vou
não vou permitir que você filme para salvaguardar a minha intimidade. Não, não há que se falar de intimidade quando há atuação funcional do agente público. Tanto é assim, gente, que nós temos nossos salários públicos. Quem não quer ter salário público, não seja servidor público. Vá para a iniciativa privada, né? Vá ser executivo, né? Vá ser um profissional liberal, né? Então, nesse mandamento aqui, nesse comando dessa questão, não há que se falar em salvaguarda da intimidade funcional do agente público. Letra D. Legítima defesa da honra da corporação, também não, gente. Que não tem legítima defesa de honra da corporação, não. A alternativa correta é a alternativa B de Bravo, violação ao direito de liberdade de expressão. Isso está lá no artigo 5º, inciso 4 e 9, inciso 4 e 9, que diz: é assegurado o direito à livre manifestação de pensamento, à informação, né? Daí vocês gravem o resto. Então, a gravação de agente público, gente, a gravação de nós em serviço, ela é lícita. Ela é lícita. A gente está ali fazendo uma abordagem e alguém está gravando, pode gravar. Não tem nenhuma ilegalidade aí, certo? Pelo contrário, essa medida que o policial fez aqui, de interromper a gravação, ela configurou violação do direito de liberdade de expressão e acesso à informação. Da De quem, gente? Da sociedade. Tranquilo? Vamos seguir. 9. Em uma operação contra fraudes bancárias, a autoridade policial requisita a quebra do sigilo de e-mails dos suspeitos sem mandado judicial. Tal medida é constitucional, é válida, é inconstitucional, está dentro da discricionariedade investigativa da polícia. Hein, pessoal? Olha só. Veja, tem uma operação contra fraudes bancárias. Vamos entender o mandamento da questão. A autoridade policial, o delegado, ele requisita a quebra do sigilo de e-mails dos suspeitos sem mandado judicial. Nós já falamos aqui que da questão da violação do direito, da violação das comunicações, das correspondências, das comunicações telegráficas, telefônicas. E essa questão, ela paira por isso também. Observe, é e-mail, é uma correspondência. A autoridade policial, ela requisita a quebra do sigilo, a autoridade policial requisita a quebra do sigilo dos e-mails dos suspeitos sem mandado judicial. Então, gente, a alternativa correta aqui é a letra C. É inconstitucional por violar o direito à inviolabilidade das comunicações. A quebra desse sigilo está lá no artigo 5º, inciso 12. A quebra do sigilo de dados depende de ordem judicial específica. Olha, quebra de sigilo de correspondência, quebra de sigilo das comunicações, quebra de sigilo de dados, de acesso a conteúdos. A ordem judicial, ela deve ser específica para aquilo. Ela não pode nem sequer ser uma ordem judicial genérica, né? E ele aqui, ele requisita a quebra de e-mails do suspeito sem mandado. Então, ele tinha agentes lá trabalhando e tal, e ele disse que fizesse a quebra dos e-mails sem mandado judicial, não é? Então, isso é inconstitucional. Letra A, é constitucional desde que haja autorização do chefe de polícia? Não, gente. Chefe de polícia não tem poder para autorizar isso, apenas o juiz. Letra B, é válida apenas se for crime contra o sistema financeiro? Também não. Não é válida para nenhum tipo de crime. Letra C é o gabarito da questão. Letra D, está dentro da discricionariedade investigativa da polícia? Jamais. Jamais. Tranquilo, gente? Vamos seguir. 10ª questão.
Uma abordagem policial termina com o uso excessivo da força física contra quem, gente, um adolescente rendido e desarmado. Olha só. O agente pode ser responsabilizado por violar dois pontos. Vamos entender a questão. Uma abordagem policial, usou-se o uso, feita com o uso excessivo da força física, né? Então houve um excesso aí, contra um adolescente. Que tal adolescente já está rendido e desarmado. E ainda assim houve o excesso da força. Esse policial que fez isso, ele pode ser responsabilizado por quê? O direito à liberdade de locomoção? Talvez não. O direito à não autoincriminação? Não, gente. Porque a não autoincriminação foi o que a gente falou. É o princípio do nemo tenetur se detegere. É aquele princípio que eu não posso produzir provas contra mim mesma. Certo? Letra C. Vedação à tortura e a tratamento desumano. Letra D. A inviolabilidade do domicílio. Não. O mandamento da questão falou em violação do domicílio ou de algo com gênero? Não. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa C. Porque ele violou, esse policial, ele violou a proibição que a gente tem, a tortura e a tratamento desumano. E por que, tenente? Porque além de ser um adolescente, além desse adolescente estar rendido e desarmado, ainda houve excesso de força física. Então, aí, se fosse para a gente analisar um caso concreto, possivelmente teria, como nós estamos em direito constitucional, e aí tudo baseado no artigo 5º, né, onde diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse é um dos primeiros incisos do artigo 5º. Veda-se a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Então, é o que aconteceu aqui. Houve excesso de força, era um adolescente e o adolescente estava rendido e desarmado. Então, no mínimo, houve uma tortura aí, certo? Tranquilo? Vamos seguir, vamos para a próxima questão. Um agente da Polícia Civil submete um preso a sessões de interrogatório por longos períodos. Preste atenção no mandamento. É um interrogatório por longos períodos, sem intervalos, com privação de sono e alimentação. Essa conduta, ela ofende diretamente o quê? Gente, letra C, vedação à tortura e a tratamento degradante. Por quê? Gente, olhe o comando da questão. Você está no interrogatório longo, não tem intervalo, o camarada não dorme, o camarada não para se alimentar, não para se hidratar. Então, essa conjuntura e essa roupagem toda dá uma ideia de tortura, à luz da Constituição Federal. Porque você privar uma pessoa de se alimentar, você privar uma pessoa de descanso, e ficar em interrogatórios longos, 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 sem dar pausa, isso é proibido, porque isso configura casos de tortura desumano, isso ofende a dignidade da pessoa humana. Então, não se pode ter um tipo de comportamento desse. Por quê? Mexe com o quê? Com qualidade de bem-estar e de saúde. Você está afetando a saúde da pessoa. Né? E você privar as pessoas dos direitos básicos, que é alimentação, que é sono. Então, possivelmente, né, se tivesse um processo aí dessa situação, isso com certeza poderia configurar em
tortura. E aí o gabarito da questão é a letra C, porque essa conduta ela ofende diretamente, de acordo com essa alternativa, a vedação à tortura e tratamento degradante. Não pode ser a letra D, porque o direito de ser julgado em prazo razoável, não, gente, não tem nada a ver. O princípio do contraditório, o princípio do direito à ampla defesa também não. Certo? Vamos seguir, gente. Questão 12. Em apuração interna, um PM é afastado sumariamente e perde benefícios sem direito à defesa ou contraditório. Essa medida viola o quê? Uma questão que até a gente pode trazer, né, para o nosso cotidiano, né? Veja, você, a gente é afastado sumariamente de nossas atividades e perde nossos benefícios sem direito à defesa ou contraditório. Gente, a alternativa correta é o devido processo legal, alternativa C. Por quê? Porque o princípio do devido processo legal é o supra-princípio de tudo, gente. Quando a gente fala em devido processo legal, ele é muito amplo. O devido processo legal, ele obedece ao princípio da legalidade estrito sensu e lato sensu. Ele obedece o princípio do devido processo legal, está incluso também o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório, o princípio de ter a duração razoável do processo, o princípio da não autoincriminação. Então, quando a gente diz que uma pessoa, dentro de um processo administrativo ou judicial, não teve direito à defesa e ao contraditório, é porque não foi observado o devido processo legal naquele processo ou naquele procedimento. Então, é como se o princípio do devido processo legal ele fosse um diagrama enorme e esses outros fossem diagramas menores que estão dentro dele. Né? Ele é um macro e os outros são os micro. Então, todo o processo, quer seja um judicial, quer seja um procedimento administrativo, como, por exemplo, aqui na PM a gente tem a sindicância, a gente tem o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, a gente tem o conselho de disciplina para praça, conselho de justificação para oficial. Se a polícia militar, através de uma sindicância, ela afasta sumariamente um, um, um militar, ou através de um conselho de disciplina, que é o caso mais comum, e não oferta a esse militar no curso daquele processo, o direito à ampla defesa ou contraditório, já o processo já é nulo de pleno direito. Ele já violou aí o devido processo legal. Então, qualquer advogado, ele anula o conselho de disciplina instaurado, a sindicância instaurada, por quê? Porque não obedeceu o devido processo legal. Tá claro, gente? Isso. A letra D, inafastabilidade da jurisdição. Isso aí é o direito que a gente tem de ter acesso a um judiciário, quer seja em primeiro grau, em segundo grau, em todos os recursos. Não seria o caso. Alternativa letra C, tá certo, gente? Vamos para a 13ª questão, já partindo para o fim, certo? Um policial se recusa a cumprir ordem judicial alegando que o ato fere sua convicção pessoal. Diante disso, o cidadão prejudicado pode impetrar o quê? Vamos entender a questão. O policial se recusa a cumprir uma ordem judicial. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele alega que o ato fere a sua convicção pessoal, o seu interesse pessoal,
as suas informações pessoais. Diante disso, um cidadão prejudicado, ele pode impetrar o quê? Gente, essa questão aqui é muito boa. O gabarito dela é a letra A, mandado de segurança. Lá no final, lá do artigo 5º, a gente tem as ações mandamentais. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular. Então, é o que a gente chama de ações mandamentais. Decorem aquilo ali, viu? Uma por uma, o que cada uma diz. E, nesse caso, quando ele diz que o ato, quando ele se recusa a cumprir o ato, fere sua convicção pessoal, é porque ele afere questões de interesse pessoal. De interesse pessoal. E aí, esse cidadão que está prejudicado, o que é que ele vai impetrar? Mandado de segurança. Por quê, gente? Porque o mandado de segurança, ele é cabível para proteger direito líquido e certo, violado por qualquer autoridade. Se você tem um direito líquido e certo, um direito que diz respeito a você, você sabe que ele é líquido e certo. Então, se você se achou prejudicado, aí você impetra esse mandado de segurança. Entendeu? Porque não é uma ação rescisória. A ação rescisória, gente, é quando a gente está lá no final do processo, na área civil, que se impetra uma ação rescisória. Ela não é nem assunto do artigo 5º da Constituição Federal, certo? A ação popular é é uma ação mandamental, está lá no artigo 5º, lá no final, vocês precisam decorar, mas ela não está de acordo com o mandamento da questão, porque a ação popular é quando fere a moralidade pública, a moralidade administrativa, que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Então, direitos inerentes ao meio ambiente, direitos ao patrimônio, ao meio ambiente, a diversos direitos. Então, aqui, o mandamento da questão não é esse. Aqui se fala de uma convicção pessoal de se recusar a cumprir uma ordem judicial. Aí o prejudicado, ele vai impetrar um mandado de segurança porque é um direito líquido e certo dele. Representação administrativa, não, gente. Não há nem que se falar aqui em representação administrativa. Porque isso aí não está lá no artigo 5º, como exemplo de ação mandamental, e uma representação administrativa se faz em qualquer órgão, não é? É algo muito menor, não é? Você já pode ir direto e impetrar esse mandato de segurança, porque se trata, sim, de um direito líquido e certo seu. Vamos seguir, gente. 14. O réu preso tem seu celular periciado sem que haja mandado judicial ou seu consentimento. Essa conduta, ela é o quê, gente? Está respaldada pelo flagrante delito? Não, gente. Eu não posso ter acesso, não posso periciar o objeto de um crime sem, sem que haja uma ordem judicial para isso, certo? Mesmo sendo em flagrante. Porque o flagrante, gente, depois ele vai ser convertido ou não. Ele pode ser posto em liberdade, pode ser convertido em prisão preventiva,
ele pode ser relaxado, né? Então, assim, para haver perícia, tem que haver requisição judicial. Letra B, viola a inviolabilidade de dados e comunicações? Essa é a alternativa correta, gente. Volto mais uma vez àquela questão do artigo 5º, inciso 12, que o conteúdo do celular é considerado dado pessoal e ele exige mandado judicial ou consentimento do titular. Aqui, nessa questão, não houve nenhuma, nem o consentimento do titular e nem o mandato judicial. Então, não se pode, é ferir o artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental, você não pode. Letra C, é legítima quando o celular não estiver bloqueado? Olha só, toda vez ele coloca isso para confundir a gente. Não, gente, independente de estar bloqueado ou desbloqueado, não se pode ter acesso ao conteúdo dos celulares, quer sejam mensagens, quer sejam ligações. Letra D de dado, depende apenas de autorização da autoridade policial, negativo, da autoridade judicial. Tranquilo? Última questão, vamos lá. Após ser detido, um suspeito é mantido incomunicável e não é informado dos motivos da prisão nem de seus direitos. Essa situação fere diretamente. A alternativa correta aqui é a alternativa D, de ser informado sobre seus direitos e o motivo da prisão. Isso está no artigo 5º, inciso 63. O preso deve ser informado de seus direitos e dos motivos de sua prisão, sendo proibida, sendo vedada a sua incomunicabilidade. Então, no momento da prisão, primeiro que ele não pode ser mantido incomunicável. Então, prendeu, ele tem o direito de ser informado ao seu familiar, ao seu defensor, quem lhe prendeu, os motivos da sua prisão. Nós, enquanto autoridades, naquele momento da prisão, autoridade policial, naquele momento da prisão, para depois levar a autoridade policial lá da delegacia, nós devemos nos identificar, dizer o motivo da prisão, informá-lo que ele será conduzido à presença da autoridade policial da delegacia, informar a família dele, que ele informe ao advogado dele, e daí preservar todos os direitos e garantias constitucionais que aquele preso tem, quer seja no momento daquela detenção, até a condução à delegacia da região, certo? Então, não se pode, mesmo nesse curto período em que o preso fica detido com a polícia militar, porque há o traslado, né? A condução do local do fato até a delegacia. Você, os agentes, eu e você, a gente precisa resguardar os direitos dele, de informar a pessoa da família, de informar o advogado, de informar o motivo, informar de todos os seus direitos, inclusive o direito de permanecer calado. Tá certo, gente? Então, a alternativa D de dado é a alternativa da questão. Aí a letra A, direito à ciência religiosa, ele tem direito, mas nesse momento, né, não fere diretamente, essa situação não fere diretamente a ciência religiosa. Essa situação, ela vai ferir, letra B, o direito de petição? Também não, gente. Essa situação narrada na questão, ela vai ferir o direito à integridade física? Não, não. Ela vai ferir todos os direitos, né? O direito de ser informado sobre os seus direitos e o motivo da prisão. Tranquilo, gente? Aqui a gente encerra essas questões. Uma boa noite para vocês. Continuem firmes, estudando. Continuem olhando para o objetivo de vocês. Não esperem, quando o edital sair, quando não sair.
Façam a parte de vocês. Estudem, estudem sempre. Pesquisem e façam muitas questões, porque o que que a gente tem na prova são questões. Então, a gente precisa ter intimidade e familiaridade com questões. Tá bom, gente? Uma boa noite. Fiquem na paz.